dado o pequeno número de pessoas, eu vou improvisar a dinâmica. Em vez de fazer divisão de grupo, em vez de fazer só o grupo 4 que está aqui. Que grupo? Qual o seu grupo? Também é 4? Porque só está o grupo 4 aqui. Bia, chega mais para cá, vamos tentar chegar aqui. Então é o seguinte, primeira coisa que eu vou fazer vamos tentar fazer, já que somos poucos e não tem sentido a gente dividir em grupo com tão poucos, eu vou apresentar cada caso e vamos fazer um debate, um debate único, entendeu? Um debate único tentando ver em cada situação o que a gente poderia fazer, né? Quer dizer, o objetivo desse curso foi pensar o sistema de justiça, né? Quer dizer, então, nós, diante de uma situação de conflito, o que nós podemos desenvolver de estratégias de exigibilidade de direitos. Esse foi o objetivo do curso. Então, eu vou ler primeiro todos os casos para todo mundo entender o que a gente está pensando em termos de situação. O caso 1. Eu ia ler tudo e depois ia voltar, mas pode ser, só para a gente ter uma ideia dos casos. Assim. Então, caso 1, não precisa decorar porque eu vou voltar. Os moradores da favela da Garça, todos os nomes aqui são inventados. Né? Eu vou ficar mais distante e vou tirar aqui. Os moradores da favela da Garça, na cidade de Pindamonhangaba, acordaram em meio a uma manhã de terror. Em uma ação policial, 15 moradores foram mortos e outros 5 foram presos, todos acusados de envolvimento com as atividades do tráfico de drogas no local. Apesar das acusações, todos os moradores reconhecem que ao menos 10 dos mortos e 4 dos presos são trabalhadores sem qualquer envolvimento com a atividade ilícita. A situação causa revolta geral e os movimentos sociais decidem se reunir para pensar sobre possíveis ações. As perguntas vão vir depois, mas essa é a situação. Né? Pela situação, a gente vê que os nomes são fictícios, mas acontece. Né? Quer dizer, então não é uma situação irreal. O caso 2, a ocupação Gente Feliz, iniciada em 2019, uma ocupação recente, em um prédio público municipal abandonado há mais de 7 anos, recebeu a visita de um oficial de justiça, dando prazo de 72 horas para desocupação espontânea, sob pena de remoção forçada por força policial. No processo movido pela Prefeitura, ela pede o despejo das famílias para que possa vender o imóvel para a construção de um shopping. São 46 famílias que não têm uma alternativa de moradia, com diversas crianças e idosos. Algumas horas antes do prazo iniciado, os moradores foram surpreendidos pela força policial, que, sem negociação, invadiu o espaço e retirou com grande violência os moradores. Foram 18 feridos, entre eles 5 idosos. Certo? Quer dizer, o que fazer diante dessa situação? Então, as perguntas vêm depois, mas essa é a situação. O terceiro caso, o prefeito da cidade de Votuparanga apresentou o projeto de lei pretendendo alterar regras urbanísticas importantes da cidade. Abordamos esse tema na sessão passada, né, com o Lucas. As alterações têm o potencial de impactar a população mais vulnerável na medida em que permite novos usos para prédios ocupados da área central que passaram a ter interesse econômico. Além disso, incentiva a execução de projetos de habitação popular nos bairros mais afastados da cidade. Apesar do potencial nocivo e da grande abrangência do projeto de lei, a participação popular foi limitada a 2 audiências públicas online que contaram com largo tempo de exposição da Prefeitura e falas de apenas 3 minutos para os políticos, para os poucos que conseguiram se inscrever. O que fazer diante dessa situação? Né? Na sessão de terça, a gente conversou um pouco sobre isso. E o último caso, atingido por uma pandemia, o país xisto tem sofrido com a ausência de políticas públicas destinadas a minimizar os impactos na saúde pública e no âmbito social, em especial em relação à população vulnerabilizada. Com isso, assiste a mais de 1.000 mortes diárias em decorrência da doença, bem como o empobrecimento geral da população, com especial impacto das camadas mais vulneráveis.
muitas pessoas perdem seus empregos e suas casas indo para a rua sem qualquer condição de sobrevivência. Diante desse cenário, o chefe do Executivo Federal se omite e nega a relevância da questão, insistindo na tese que todos deveriam pegar a doença para garantir alguma espécie de imunidade coletiva negada pela ciência. Apesar do luto dos grupos e movimentos sociais, há a percepção de que alguma atitude deve ser tomada. Como parte desse grupo, o que você pensa do ocorrido e das possíveis ações? Então, aí vem as perguntas. Então, são 4 situações que poderiam não, né? São fictícias, mas são reais, acontecem cotidianamente. Então, nós vamos pegar a primeira delas, vamos voltar para a primeira. Eu acho que, em vez de pegar a primeira, vamos pegar primeiro aquilo que o grupo discutiu, que eu acho que é melhor. Vamos pegar. Vocês estão com o grupo 3 ou 4? 4. Então vamos começar pela 4, depois vamos para 3, depois vamos para 2, depois, se der tempo, a gente faz a 1, senão a gente não faz. Então vamos para 4. De novo, né? Aqui no 4 nós estamos falando de um país xisto, né? Quer dizer, que está sofrendo com a ausência de políticas públicas destinadas a minimizar os impactos da saúde pública decorrentes da pandemia e, em especial, a que atinge a população vulnerabilizada. Com isso, assiste-se a mais de 1.000 mortes diárias em decorrência da doença, bem como o empobrecimento geral da população, com especial impacto nas camadas mais vulneráveis. Muitas pessoas perdem seus empregos e suas casas, indo para a rua sem qualquer condição de sobrevivência, ou seja, aumento da população em situação de rua. Diante desse cenário, o chefe do Executivo, o presidente desse país, se omite e nega a relevância da questão, insistindo na tese de que todos devem pegar a doença para garantir alguma espécie de imunização de rebanho. Apesar do luto, todo mundo está triste porque muita gente está morrendo, há a percepção de que alguma coisa deve ser feita. Nós agora somos parte desse grupo. O que você pensa do ocorrido e das possíveis ações? Aí vem a primeira pergunta. Quais são os direitos que estão sendo violados? Nós estamos diante de uma situação onde existem direitos violados, na opinião de vocês, e quais são esses direitos que estão sendo violados? O que o grupo discutiu? Não é o grupo que estava aqui. Né, porque a gente tem aí mais de mil mortos por dia, né? Então, o direito à vida, porque se você tem uma situação onde o presidente não trabalha as políticas públicas, né, está matando a população. E o direito à saúde, quando ele nega a questão da vacina, né? O direito à moradia, à medida que as pessoas estão perdendo suas casas. O direito ao trabalho, porque estão ficando desempregadas, ao saneamento básico, à alimentação. Alguém quer complementar? Quer complementar, Gorete? Então, são esses. Bom, primeiro que esse país é o Brasil, né? Vamos logo dar nome. E o gestor, né, o desgoverno é o Bolsonaro, né? Então, que fique bem registrado aí, né? Então, assim, a gente discutiu de fato e aí a gente começa, né, pensando que quando a gente tem, né, e aí falando do Brasil, mais de 600 mil, né, pessoas... Oi. Eu não foco em relação ao nosso país. Eu foco assim, nos governantes. Peraí, os nossos governantes. Eu não estou escutando nada. Ai, meu Deus, vai, fala no microfone. Assim, eu não foco nem realmente no país. Não é o país, e sim os governantes. Os nossos governantes, no atual, é que não têm interesse de ajudar a população, principalmente a mais vulnerável. E, realmente, assim, porque a falta de assistência de saúde, moradia e trabalho, que era essencial. E o país tem recursos para dar suporte
não fez nada. Foi totalmente negligente em todas as circunstâncias. Eu acho dessa maneira. Eu não sei se como muitos falam na internet, se tem algum impacto, não sei o que leva ele a isso. Se a pessoa, é o instinto dele que é uma pessoa ruim mesmo, ou porque eu nunca vi uma pessoa querer tanto mal ao seu próximo. E ele é um governante que era para governar para a população inteira, não é, sem distinção de rico, pobre, preto, negro, não interessa. Ele foi eleito para isso, mesmo que eu não tenha votado, né? Mas foi eleito. Se ele está lá, porque alguém votou, né? Mas ele tinha, eu acho, tem que estar... Não, o quê? O quê? Não, mas... Certo, Não. certo, enfim, aqui, claro que a gente podia discutir muito sobre isso, mas aqui a ideia é a gente efetivamente fazer, desculpa, como é o seu nome, o que a Aline falou, quer dizer, tentar identificar, tanto que o jogo aqui nem está falando, a gente sabe que o Brasil é isso, né? Mas o jogo nem é falar do Brasil, é a gente reconhecer que uma situação como essa envolve violação de direitos. Né? Quer dizer, e a Aline sintetizou, certamente foi uma conversa que vocês tiveram ontem, mas sintetizou muito bem os direitos que estão sendo violados. O direito à saúde, o direito à vida, o direito à dignidade humana, o direito à moradia, o direito ao trabalho, certo? Quer dizer, então, nós estamos aqui diante de um conjunto de violações. Então, tem violações. Está todo mundo concordando que tem violações? Então, se tem violações, aí vem as duas perguntas que são agora fundamentais. O exercício que vocês receberam, que nós estamos fazendo, divide as estratégias políticas que o movimento pode acionar e as estratégias jurídicas que o movimento pode acionar. Então, são duas perguntas. Primeiro, vamos para as estratégias políticas. Diante de uma situação como essa, o que o movimento, o que a organização popular pode fazer? O que vocês discutiram? Aline, vocês... Ficou um pouco confuso, que a gente tinha colocado o Plano Nacional de Imunização, pesquisa e investimento científico na produção de vacinas. Testagem em massa, mas aí isso não cabe aos movimentos fazer, né? Questão da saúde. E na questão dos movimentos, participação dos comitês locais e movimentos sociais. Fortalecer os movimentos que já existem, desenvolver estratégias de pressão junto ao Estado e pressionar os poderes legislativo, executivo e judiciário, como, por exemplo, a campanha Despejo Zero. Excelente. Quer dizer, a primeira parte não cabe tanto aos movimentos, desenvolver pesquisa, mas a segunda parte da resposta da Aline falou bem daquilo que pode ser feito pelos movimentos. Alguém quer agregar alguma coisa? O que pode ser feito? Né? Quer dizer, pelos movimentos. Vai lá. Além da campanha do Despejo Zero, eu acho que sim, teve várias ações, né, que foram feitas, né, pelos movimentos sociais. Né, teve o pessoal lá da Providência, né, que montou um comitê local também de apoio, alguns sindicatos que desenvolveram também comitê de apoio somente à questão da alimentação no período da pandemia, oferecendo cesta básica, né, recursos, né, para cestas básicas, gás mais barato, como foi o caso do Sindipetro. E teve outras favelas, né, como a favela do Alemão e a favela da Maré, né, que, através de várias ONGs e organizações sociais, também desenvolveram comitês que levaram alimentação para a população da favela. E ainda tem o caso lá de São Paulo, né, que é da favela Higienópolis, acho que né, que eles montaram um comitê, inclusive com agentes de saúde. Né? Então, eu acho que essa foi uma forma que a gente viu que funcionou. Né? Inclusive, acho que lá em Higienópolis eles funcionaram até mais do que a própria prefeitura da cidade. Excelente, excelente. Mais uma contribuição aqui. Quer dizer, então, ali seriam ações, organização de comitês locais e nós estamos pensando, eu sei que você falou da realidade,
mas como aqui a gente está na ficção, o que pode ser feito? Organização de comitês locais e ações de solidariedade. Né? No Brasil foi o que foi feito. Vai lá. É assim, na Fiocruz tem um conselho. Qual movimento está neste conselho? Qual movimento nacional está nesse conselho? Eu não vi ninguém lá ainda. Eu acho que nós temos que estar lá para cobrar, viu? Para mim, sobre o tempo da Covid, para eu tem que ser isso. Ontem teve reunião na Fiocruz, certo? Para falar sobre a vacina, sobre o que está faltando nos postos, certo? Segundo, a gente precisa estar presente em janeiro, precisamos estar lá. Segundo, eu faço parte da AP3. A AP3, ela pega todo Ilha do Governador, pega Bom Sucesso, pega Maré, pega Penha, Olaria, toda ali a AP3. Temos reunião lá, temos também com o movimento, temos que estar lá também para cobrar. Certo? Então, por lá, o secretário de saúde, ele está lá. Ele estava lá e nós cobramos dele, inclusive, na minha área, tivemos reunião, teve uma reunião que eu chamei o CRAS, chamei a Clínica da Família, porque eles foram apresentar lá um programa do SUS, e eu não concordei, reclamei. Eu disse para ele o seguinte, se eu for nessa tua palestra aqui, eu vou te cobrar a minha diária, porque aqui não está conselheiro. Aí ele pegou, não, mas contribuir é uma coisa. No momento que você põe aqui um projeto que o SUS faz, eu vou te cobrar como conselheira. Porque aqui não está vinculado, então vamos ajeitar isso. E aí eles me viram lá porque eu fui cobrar, entendeu? Acho que em primeiro lugar nós temos que inserido nesses locais. Entendeu? Procurar que estão tudo escondido. Entendeu? Então estão acontecendo coisas que a gente não está sabendo como movimento. E certo. É bom a gente saber. Então, eu acho essa... desculpa, vai lá. Veja só, a gente está voltando aqui para o nosso tema aqui do curso. Eu acho que tem duas reparações que os movimentos, a maioria das entidades tem que cobrar isso, da justiça. Quem foi o culpado por essas quantidades de famílias que vieram a falecer? Isso é uma da reparação. Quem foi o culpado vai ter que pagar isso na justiça. E a outra reparação é a questão que a Constituinte consta lá. Nós temos direito à saúde, temos direito à moradia, temos vários direitos, está lá no artigo 6º lá. Essa reparação também tem que ser cobrada na justiça. Famílias perderam tudo por quê? Quem foi o culpado por essa perca toda? Então, a justiça vai ter que estar discutindo essas duas reparações, que eu acho que o movimento não pode abrir mão disso. Certo, mas olha só, um recado, quer dizer, não um recado, um ensinamento fundamental desse curso é que a justiça é lenta, funciona mal, não é fácil, e que ela não funciona sem pressão política. Então, para cada caso, nós temos sempre uma pergunta: quais são as estratégias políticas e quais são as estratégias jurídicas? Então, o Aldair está certo, nós temos que pensar nas estratégias jurídicas, mas antes nós estamos pensando nas estratégias políticas. E eu queria fazer uma relação entre as duas respostas que foram feitas. A Aline começou falando do que o grupo pensa em termos de políticas públicas. Olha, fazer teste, você falou duas coisas que não cabia aos movimentos, mas cabe aos movimentos cobrar essas ações, né? Quer dizer, então, estar presente nos conselhos, fazer abaixo-assinados, fazer manifestações, além das ações diretas no território, de organizar a população, de fazer comitê de solidariedade, mas cobrar as autoridades, o poder público, para que essas ações sejam realizadas, é uma estratégia fundamental, né? Quer dizer, então, isso são estratégias políticas que, em todos os casos, devem ser acionados. Não, eu só queria complementar aqui o que vocês estão falando do plano de imunização da Maré, que nada mais foi do que essa pressão de movimentos, de entidades,
do território, que tem muita força política, como a própria Redes, e eles conseguiram fazer com que a Maré fosse um caso de muito sucesso com a vacinação em massa antes de todo o restante do território da cidade. Então, como a gente, através de estratégias políticas, a gente mobiliza estratégias jurídicas. É por isso que eu consegui essa reunião, né? Porque como o secretário estava lá, aí falou que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come, né? Aí a gerente da clínica e do CRAS não tinha como recorrer, ele pegou assim mesmo, não, pode ir. Tem que ver as mazelas que estão acontecendo lá. E elas foram, foi o pessoal do STAIDS, eles vão fazer lá na minha área, viu, o teste do HIV, vão fazer o teste de tuberculose, porque teve caso, tem tuberculose lá, tem muitas garotas com AIDS, rapazes com AIDS também. Então, tudo isso a gente foi colocando em pauta, entendeu? Então, foi uma estratégia que eu fui por um acaso nesta reunião e aí eu consegui com o secretário viabilizar todas essas demandas. Então, já vamos começar, porque lá como eu falei para vocês uma vez, lá a nossa água é pela aeronáutica. Passou uma semana sem água, mas eles têm água lá. Né? Tem um plantão que tranca, não libera água para a gente. É mais de 1.000 pessoas, né? Lá onde eu moro. Então, o que acontece? Ele não libera água. O outro plantão, ele libera. Fica a semana toda, todo dia tem água, mas o outro plantão não libera. Então, são essas coisas que eu comecei a aprender a fazer isso lá. Com eles, tá entendendo? Agora, vamos chamar a prefeitura, a subprefeitura dali do governador, já para participar, para a gente ver como é que a gente faz dessa encanação para jogar água já para todo mundo. Então, eu achei muito legal, entendeu? De participar justamente por isso, né? Para poder ser conselheira da saúde, mesmo sendo conselheira da saúde, mas assim, mas tá ali para cobrar, entendeu? Beleza. E é bom que todos têm, da Gamboa, tem acho que é a P5. É bom procurar a P5, a Maré com a gente, aquela redondeza da P. Então, cada uma P tem os movimentos que participam lá, entendeu? Beleza, vamos para a estratégia, vamos entrar agora no papo do Aldair, nas estratégias jurídicas. Diante do acontecido nesse país chamado Xisto, que estratégias jurídicas nós estamos diante de situação de violação de direitos. Né? Já vimos que estamos diante de situação de violação de direitos nesse país chamado Xisto. Que estratégias jurídicas nós podemos acionar? Eu já adianto para vocês que a Tarsila, que foi a autora desses casos, né, quer dizer, é a nossa advogada, é a nossa fera na parte jurídica, ela indicou, já vou dar essa dica para vocês, ela indicou 3 ações jurídicas que o movimento poderia acionar. Quais são as estratégias jurídicas que poderiam ser acionadas pelo movimento? O que o grupo da Gamboa, quilômetro da Gamboa, discutiu ontem? Bom, mas... Não, ela não falou na aula dela, não. Isso é o gabarito da resposta desse exercício. Assim. Então, na nossa conversa de ontem, a gente tirou ação civil pública, ação popular, audiência pública, estabelecer mesa de negociação sobre a violação dos direitos humanos, exigindo que o Estado cumpra os direitos básicos, bem como habitação de interesse social, estadia para a população de rua, entre outras coisas. Garantir o cumprimento da lei que proíbe a incursão e operações policiais em favelas, comunidades, durante a pandemia do Covid-19. Mandaram bem, mas ainda tem outras estratégias que a gente pode acionar. Alguém tem alguma outra ideia? O grupo foi muito bem na resposta, mas ainda tem algumas coisas que poderiam, alguns instrumentos que a gente viu ao longo do nosso curso, que poderiam ser acionados nessa situação. Eu quero dar uma dica que, inclusive, não no país chamado Xisto, mas no país chamado Brasil, o nosso presidente responde à violação de direitos humanos em lugares muito específicos. E um deles é... Alguém tem alguma dica? Olha, em 2 aulas nós
Em 2 aulas, nós vimos o sistema internacional... Fala, quem falou? Não, em 2 aulas nós conhecemos o sistema internacional de justiça, da ONU e da OEA. Né? E nós vimos que no sistema, na OEA, existe um espaço para esse tipo de denúncia. Né? Quer dizer, então, já está mais do que, a dica está mais do que dada. Né? Então, se tem uma situação de promoção da morte, genocídio, essa situação pode ser denunciada externamente. Né? Quer dizer, então, uma das estratégias poderia ser essa, né? Acionar o Tribunal Internacional, a Corte Interamericana, a Corte Interamericana de Justiça. Né? Quer dizer, poderia ser... A comissão, a Bia sabe o nome melhor do que eu. Ela está no gabarito, ela está vendo o gabarito, não vale. A Comissão Interamericana. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que tem na corte, inclusive o Rodrigo Mercovics, indicado pelo presidente Bolsonaro há pouco tempo. Exato, menos mandou de um bem. mês. Então, essa seria uma ação. Palmas para ela, mandou bem. E também tivemos aqui uma aula importante. Nós temos a Defensoria, mas tem outra instituição parecida com a Defensoria, mas que não é a Defensoria, que também cumpre o papel de monitorar o cumprimento de direitos, que não é o Poder Judiciário. Qual é? Ministério Público. Mas aí a gente colocou isso na outra pergunta. Na outra pergunta? Ah, tá bom. Vocês... Qual foi a outra pergunta? Mas acho que... Não, mas o precisa de advogado é para as ações que vocês estão pensando. Precisa de advogado? Para ação civil, para ação popular, não, porque qualquer cidadão pode buscar, mas a ação civil pública depende da Defensoria, do Ministério Público. Nota 10, ela tirou 10 aí no curso. É porque eu sou Aprovada. As outras ações não precisam de advogado, só essa. Né? Quer dizer, só... Né? Quer dizer, então... Não. E tem algum custo para o movimento desenvolver essas ações? Custo financeiro? Não tem, não. Não tem, não. Quer dizer, então, só precisa de advogado no caso da ação civil, pública, e Não precisa. Não, a ação popular precisa de advogado. Precisa. Só para a ação popular precisa de advogado. Tem razão. A Tarsila... Eu não sou advogado, mas a Tarsila... A ação popular precisa do advogado. É isso mesmo. A Bia tá com o gabarito. A Bia está fera no gabarito. Então vamos lá. Não precisa. É a ação popular que precisa, a ação civil pública não. Ela aprendeu melhor do que eu. E acionar também o Ministério Público, também não tem custo. Vai lá. Bia ou Bruna coordenam o próximo caso, o terceiro caso? Bia. Eu estou sem celular. Quer o tablet para você ler melhor? Melhor. Não, aqui dá para ver, Então vamos para o caso 3. Orlando, eles querem saber a nota. Para mim, a nota é 10. O caso 3, então, vou ler de novo, porque... Né, Quem já ficou tem com o caso tempinho. 3? Foi só uma pessoa, a maioria está caso 4 aqui. Você ficou com o caso 3? Ficou caso 3. Tá. Agora estamos fazendo geral, porque não tem grupo mais. Tá bom. Então, o prefeito da cidade de Votuporanga apresentou um projeto de lei pretendendo alterar regras urbanísticas importantes da cidade. As alterações têm o potencial de impactar a população mais vulnerável
na medida em que permite novos usos para prédios ocupados na área central, que passaram a ter interesse econômico. Além disso, incentiva a execução de projetos de habitação popular nos bairros mais afastados da cidade. Apesar do potencial nocivo e da grande abrangência do projeto de lei, a participação popular foi limitada a 2 audiências públicas online, que contaram com um largo tempo de exposição da Prefeitura e falas de apenas 3 minutos para os poucos que conseguiram se inscrever. Como parte da sociedade civil, o que você pensa do ocorrido e das possíveis ações? E a pergunta do outro também vale aqui. Quais são os direitos envolvidos aqui que foram violados? Quer começar? Assim, acho assim que... Primeiro que a gente tem direito, né? Procurar o nosso direito. Segundo que quando o prefeito põe como eu sempre falo, né? Põe um documento desse, ele já está errado porque... incerto, né? Pela parte dele. Porque, praticamente, não existe conselho lá dentro. Agora que, digamos... Não, eu falo assim a realidade, né? Entendeu? Quando ele faz por ele. Porque o investimento que tem dentro do que veio o BIP, para eles é futuro. Entendeu? Como para eles é futuro, é dinheiro que corre no banco, ele não se importa com o povo. Entendeu? E como ele não se importa com o povo, dane-se, fica na rua, não tem onde morar, não quer saber. Todos os projetos que eles põem é para eles, não é para o povo. Olha, tem um projeto aí que eles... Minha Casa Minha Vida, até hoje nunca foi feito. Não foi feito. Viu? A moradia só tira o povo das suas áreas, dá auxílio aluguel. Antes ainda tinha compromisso, mas hoje não. Hoje o documento é assim, temporário. Então a pessoa, olha, se está pagando aluguel, vai morar na rua. Porque no momento que ele põe um projeto de viabilização de um auxílio aluguel, eles não pagam. Como é que a pessoa está desempregada, agora no tempo de pandemia, aonde vai arrumar? Então, tirando até os ambulantes da rua para não fazer venda nenhuma na rua. E aí fica difícil para todo mundo, entendeu? Sim. Eu respondo assim por quê? Porque eu não peguei o papelzinho que me deu, eu perdi, e aí eu não elaborei nada. Eu ia elaborar hoje aqui, com a gente, com a nossa turma, entendeu? Mas um pouco que eu entendi, eu entendo isso, entendeu? O projeto do prefeito é para o prefeito, é para o governo, não para o povo, entendeu? Tem os abrigos eles só vão lá, eles pegam o povo na rua, há uns, quando a gente, lá na ilha do governador, a gente vê, tem uns que até apanham lá, viu? Porque às vezes as pessoas vão o quê? Embriagadas, tem que pegar aquelas pessoas para colocar lá, mas é difícil, tem coisas ruins que acontecem lá dentro, infelizmente, eles não fazem nada. Então, a gente precisa ter uma fiscalização, sim, em cima disso. Enquanto não chama um movimento social não for fiscalizar de fato de verdade, de onde tira essa verba, para onde vai essa verba, o que fazem, por quê, entendeu? A gente não vai para frente. Infelizmente, entendeu? O meu entender é isso. Sim. Então, considerando toda a sua exposição em relação a esse caso fictício, mas que a gente sabe bem que acontece aqui, quais são os direitos que vocês acham que foram violados ou estão sendo violados nesse caso? Digamos, todos os direitos. Porque se a gente for falar alguma coisa, a reclamar alguma coisa, eles dizem que nós estamos desacatando a autoridade. Se a gente vai para a frente da prefeitura, bobear, vai preso. A gente praticamente não tem direito. A gente tem que estar com a advogada ali junto com a gente na rua, entendeu? Justamente por isso, para ele ter um álibi de falar alguma coisa por nós, pelo povo, entendeu? Sim, mas, por exemplo, tem alguns direitos que ficam, né, aparecem de forma mais clara, assim. Meu computador de bolso não funciona, eu não tenho computador em casa. Isso já é um direito meu que está sendo me taxado e a grande maioria não tem computador que pode acompanhar. A outra, que no caso o prefeito, né, ou seja,
ele tem tempo ilimitado para falar. E depois me dá 3 minutos para me expor. Quer dizer, está me roubando meu direito de defesa. Como é que eu vou falar em 3 minutos? Se você falar meia hora, eu tenho direito de 3 minutos. Então isso aí já é um direito que está me violando, o direito de realmente participação popular. A participação popular tem que estar olho no olho, cara na cara, né? Não dessa forma, porque online você não consegue. Eu não consigo acompanhar, gente, eu não acompanho nada por aqui. Eu mando zap, mando um e-mail muito mal, olho meu e-mail. Então a gente não consegue, a gente fica preso. Então está completamente absurdo isso aqui. Tá bom? Sim. Mais alguém? Achei maravilhosa a resposta, porque o direito à participação ele está consagrado no Estatuto da Cidade. Então, na medida... como é o seu nome? Desculpa. Hã? Seu João. Não, o seu João situou muito claramente como a participação foi cerceada nesse caso que está ilustrado. Quer dizer, então, daqui a pouco a gente vai discutir isso, mas com base no argumento dele, podem ser acionadas estratégias jurídicas, porque ele situou, porque a gente aprendeu aqui no curso, se a gente for para a justiça e falar qual o direito que está violado, todos, nenhum sistema de defesa vai aceitar a nossa argumentação. Nós temos que saber situar o que está sendo violado. E o seu João situou muito bem. Com base no argumento dele, poderia ser feita uma ação jurídica. Eu acho que nós poderíamos, nesse caso, identificar outras situações que estão sendo... outros direitos estão sendo violados. O prefeito quer mudar a legislação urbanística para privilegiar a construção de shopping center em detrimento da habitação de interesse social na área central bem estruturada. Então, eu poderia dizer que o direito à moradia também está sendo violado nesse caso. É uma legislação urbanística que está sendo alterada, o direito à participação está sendo violado, mas eu também tenho o direito à moradia sendo violado na medida em que eu estou privilegiando a construção de um shopping center em detrimento da habitação interesse social na área central, que está sendo levada para as áreas periféricas. Então, eu também tenho explicitamente o direito à moradia e o direito à cidade, o direito à centralidade, o direito de permanecer no centro, sendo violados. Então, temos aqui, pelo menos, 3 direitos sendo violados. O direito à participação, que também está ligado ao direito à cidade, o direito à moradia e o direito à cidade. Além disso, nós podemos ver que o prefeito, pela sua conduta, pela forma como está conduzindo essa mudança legislativa, também pode ser questionado do ponto de vista da moralidade administrativa. Ele não poderia fazer dessa forma. Pois é, quer dizer, então, o que eu acho interessante nesses casos é nós identificarmos claramente direitos que estão sendo violados, para transformar o nosso discurso num discurso de denúncia. Certo? Quer dizer, então, eu acho que é um caso, e o Lucas, aqui tudo é fictício, mas não é tão fictício assim. O Lucas falou, na terça-feira, de casos, de situações muito parecidas com essa, né? Quer dizer, de mudança na legislação urbana no Rio de Janeiro. Plano diretor, mudança na legislação urbana. Então, aqui eu acho que é legal a gente situar que esses direitos estão sendo desrespeitados no caso como está descrito. E em relação a isso, as medidas políticas, né, que a gente pode tomar para combater essa situação. O que vocês pensam? Nós tivemos recentemente, inclusive o Orlando estava participando, da discussão que foi do centro da cidade, onde nós conseguimos criar um fórum, né, Orlando? E o prefeito só queria 5 audiências, que seria um negócio muito restrito, que não teria essa grande participação popular, e a gente estava tão bem, a gente fazia reuniões adiantadas antes da do prefeito, né?
A gente se encontrava antes. E quando chegava no dia da reunião lá, a gente já tinha tudo já certinho que a gente ia querer no final. O Orlando colocava a proposta, eu defendia. Quando eu colocava a proposta, o Orlando defendia. E no final, o que a gente queria era a única coisa. Além das 5 audiências, nós queríamos uma grande plenária, com o maior número da população, lembra? Conferência. E que acabamos fazendo no Armazém 6, né? 6 armazéns, né? E foi um sucesso, e depois, inclusive, nós fomos para dentro da Câmara discutir o plano lá da Câmara. Eu acho que... E nós tivemos grandes vitórias. Inclusive, até a quantidade de moradias que estava disponibilizada para construir na área do centro, nós conseguimos ampliar isso. Isso foi tudo fruto dos movimentos, sindicato, as ONG se reunirem, né, e ir com propostas já concretas para, quando chegasse na reunião junto com a secretaria, com o governo do município, a gente já chegava já com as propostas que a gente já estava querendo e conseguimos dar linha final na discussão. Eu acho que foi uma grande vitória sobre isso aí. Então, a organização entre os movimentos foi muito importante nessa movimentação. Também tem outra coisa que eu acho que é relevante, porque os vereadores podem puxar audiência pública sobre determinado assunto, né? Então, de repente, uma organização para pressionar um vereador para fazer uma audiência pública também seja uma movimentação política para chegar a um objetivo, né? Mas o que vocês acham? Uma associação de moradores, porque se você está sozinho, normalmente quando eles estão despejando ou querendo fazer uma média para não ter embate, o que eles fazem? É o aluguel social. Aí dá logo o aluguel social, coisa e tal, cadastra todo mundo, e daqui a 3 meses ninguém recebe mais, e os caras tomam de assalto o movimento, o espaço que ali, que era moradia. Eu já assisti isso pessoalmente acontecer. Seguinte, eu só acho, eu vou pegar aqui o gancho do Aldair, isso vai valer para todos os casos, vale para o caso anterior, vale para esse caso, vale para o próximo caso, vale para o primeiro caso. Quando fala quais são as estratégias políticas que podem ser acionadas pelos movimentos sociais diante de uma situação de violação de direitos humanos. Gente, é o repertório de luta dos movimentos. Abaixo-assinado, manifestações de rua, reuniões com as autoridades, mobilização. É o repertório de luta dos movimentos. Claro, claro. Nessa tese que você está falando, eu acho que teria que ter uma ressalva em que sentido? Nem todo mundo, principalmente quem mora em comunidade, tem acesso a isso. Eu posso estar enganada, mas eu acho que todas as comunidades que têm essa sua associação, eles deveriam convocar todos os moradores, principalmente no caso aí também dos jovens, que são muito reprimidos na relação à violência, porque eles perdem os seus direitos. E a gente tem nossos direitos. Nós não só temos deveres, também tem vários direitos. Eu ia deixar para falar isso mais lá na frente, mas já que você citou que todos os casos têm... que, na verdade, todos os pontos aqui, ele está englobado em todas as questões. Nós deveríamos ter mais acesso. Os jovens, porque é de base, é de pequeno que a gente começa a crescer, para saber do que a gente pode estar lutando para a gente não chegar a sofrer tanto. Porque quando a gente chega aqui, quantas pessoas aqui já sofreram para caramba, já sentiram na pele todo o sofrimento. Aí sim, mas depois nós vamos reconhecer que a gente tem esse direito de estar lá. Mas nem todo mundo está tendo esse acesso aqui. Eu acho que deveria, não sei como fazer isso, mas assim, deveria expor mais isso para todo mundo ter acesso a essas informações, esses direitos que a gente tem,
Porque todo mundo tem, não, meu dever é isso, eu tenho que cumprir aquilo para mim não sofrer aquela represália. Não, eu tenho que fazer... Não. E, na verdade, você está fazendo uma coisa que é seu direito. Se você for lá reivindicar, eu tenho esse direito, mas eu não tinha conhecimento, eu sofri, porque eu não tinha o conhecimento que hoje, nesse curso, eu tive muita informação. O que eu sofri lá atrás, se eu tivesse o conhecimento que hoje eu tenho aqui, com certeza, metade eu não tinha sofrido. De todos os aspectos todos, geral, da violência, da perda, de tudo. Então, eu acho que, eu não sei como fazer isso, mas acho que a comunidade em si, geral, deveria levar isso mais adiante, para mais pessoas terem essas informações, ter acesso a isso. Entendeu? Não, achei excepcional, excelente. Eu acho que entre as estratégias que o movimento, entre as estratégias políticas que o movimento deve e pode desenvolver, está a comunicação, a educação, a formação, e é um desafio. Como é que porque a gente fala de direitos violados, mas, como você disse, muitas vezes as pessoas não sabem que elas têm esses direitos. Enfim, nem têm a informação. Quer dizer, então, eu acho que o que você falou deve ser preocupação da estratégia política dos movimentos. Quer dizer, de como levar a informação, de como mobilizar. Então, achei excepcional a resposta. Eu acho que é isso mesmo. Essa preocupação tem que estar dentro da estratégia do movimento. É verdade. Assim, essa estratégia no Brasil, infelizmente, em sala de aula, é zero. Mas em outros países, sabe quem é dono do Brasil? É lá fora. Porque na sala de aula deles tem. Porque o Brasil tem aquela planta aqui que é verde. E quem é dono é os Estados Unidos. Não é o brasileiro. Nós, brasileiros, somos ricos em tudo. Viu? Em tudo. Mas o nosso presidente, o que ele faz? Ele está quase vendendo todo mundo. As nossas águas, as águas de reserva, são nossas? Sabia disso? Tem condomínio que é dentro só das águas. Lá em como é Garobinha, como daquele bairro lá, onde tem negócio do refrigerante, que eu esqueço como o nome, aquele Guaravita. Você vai lá, você vê. Sabe quem que tem a bacia lá da água? São eles. Sabia disso? Alguém já foi lá ver? Guaravita. Lá tem uma bacia de água, tem outro condomínio, nós fomos eu fui lá fazer vistoria, tem outra de novo lá. É fechado. O povo não tem água, mas lá tem. Outros condomínios também na Barra é a mesma coisa. Entendeu? Então, nós não temos, nossos filhos, se a gente não ensinar, ver quais são os direitos deles, como é que se fala? O currículo lá de educação, praticamente não tem. Tu que pensa? Olha, sabe, a desigualdade está aí onde eu moro. Quem é que tem os poços de água? Aeronáutica, está lá. Você vai lá, pode ver. Sobe o muro que você vai lá ver. Eu acredito que sejam pontos isolados. Por isso que os movimentos têm que se unir, tá? E lutar. Mas quem manda é a aeronáutica. Então, mas são pontos isolados. Não é que o Brasil seja, os Estados Unidos seja dono do Brasil. Não é. Nós temos que lutar pelo comum. Então, pela água, pelo ar, pelas riquezas naturais, quer dizer, tornar o comum público, né? Nos Estados Unidos não existe Amazônia. Sim, mas não importa o que eles aprendem lá. O que importa é o que nós somos, o que nós sabemos. É isso, nós temos que brigar sempre pelos nossos direitos. Porque se nós acharmos que os Estados Unidos é o dono do Brasil e ficar calados, vão ser, sim, os donos do Brasil. É nós que temos que brigar pelo nosso país. O nosso país é verde e amarelo, tá? Independente do presidente atual, do próximo que vai vir, mas o nosso país, a nossa bandeira é verde e amarela. A Amazonas é nossa, não é dos Estados Unidos. Eu só queria falar até voltar no que ela estava falando, da importância
do que está se passando aqui agora. Eu acho que eu e mais duas companheiras que estão aqui no curso também, e a gente ficamos encantados, parece besteira, né? Encantado em saber que a gente poderia fazer uma biscópia, a gente nunca sabe disso aí. Eu não sabia disso. Eu acho que 80, é certo, ó, 1% que sabia dos alunos aqui, já domina bem essa coisa. Então, o que nós temos que ser é replicador. Aqui está acontecendo uma coisa que, para mim, é muito importante. Entendeu? Porque estamos fazendo um curso, estamos aprendendo. Eu, inclusive, eu estava também na conversa, na rodinha, e depois, dizendo, pô, o curso é muito bonito, mas é muito curtinho para aprender muita coisa. Mas está jogando, está polvilhando, e nós somos responsáveis de sair daqui para repassar e replicar o que está acontecendo. Isso aí que é importante, você aprende aqui e replica para o próximo. É difícil pra caramba, porque você tem a mídia burguesa, você tem a imprensa, você tem todo um sistema montado para desmontar o que está se passando aqui. O que está se passando aqui é menos de 2 meses. E a mídia todo dia mostrando que o mundo é maravilhoso, que você pode tudo, que você consegue tudo. Mentira! Quem consegue é quem tem grana, quem mora lá no Leblon, em Ipanema, na Barra, nos condomínios de luxo. E para a gente furar esse bloqueio é muito difícil. Mas aí eu digo e repito, o curso é muito importante. Isso aqui está sendo uma maravilha, está tirando algumas escamas dos olhos. Tem algumas que têm que ser tiradas ainda, mas a gente chega lá. Uma das outras opções que a Tarsila colocou no gabarito também é como uma ação política contatar a defensoria, né? Porque, enfim, ela colocou isso como uma posição política. E aí ela, enfim, na aula dela ela até comentou que não é toda cidade que tem defensoria, né? Então, que isso é uma coisa importante da gente lembrar. O Rio, por acaso, tem, mas não é uma medida que vai caber em todas as cidades, né? Em todos os outros municípios. Entendeu? Sim. Assim, se nós pudéssemos, aqui, nosso grupo, estamos absorvendo informações, pudéssemos captar mais coisas e disseminar informações, nós conseguiríamos mais pessoas chamando conhecimento e tendo noção dos seus direitos em vigor. O que falta é isso, é a gente saber que existe, onde existe e poder divulgar para outros que não têm acesso. Né? Esse é o grande teor da citação. Sim. Quando você falou de vereador, tem aquele lema, né? Tem aquele lema seguinte, o meu é vereador do PSOL, eu sou do PT. Aí ele põe uma proposta lá, tem gente que não vai apoiar. Mas acho que a gente tem que se ajuntar, viu? Se botar uma proposta boa de urbanismo para combater, né, a vulnerabilidade, eu acho que a gente tem que estar junto. Eu acho isso. Entendeu? Mas tem muitos que não entendem. Entendeu? É partido e partido e partido. Entendeu? Quando não é um movimento. Não. É do PT, vá que se vire. Ainda tem isso. Acho que nós, como movimento, a gente tem que se olha. Entendeu? Tem o patamar nosso. Entendeu? Tem que ter um termo, sim. Eu apoio o fulano, eu apoio o partido, mas eu sou movimento. O vereador sai e eu continuo com o movimento. Então, acho que a gente tem que ter mais um pouco de realidade sobre isso. Se os vereadores estão naquela cadeira ali, acho que a gente tem que apoiar, sim, em suas propostas concretas para o povo. Não à toa. Eu acho isso um absurdo. Tá, e sobre as medidas judiciais, nesse caso, quais podem ser acionadas? A gente falou das políticas, aí agora a gente vai pensar nas judiciais, né? Poderia ser feita também uma ação popular, mas a Tarsila indica duas ações jurídicas principais, e não é ação popular.
A ação popular, inclusive, tem um custo, né? Quer dizer, que a ação popular tem um custo, né? Quer dizer, não é isso, Bia? Então, tem duas ações que a Tarsila está indicando como... Audiência pública não é ação jurídica. Ministério Público poderia ser uma delas, porque você está diante de uma clara violação de direitos que o Ministério Público é responsável em monitorar. Então, você poderia acionar o Ministério Público, esse é um caso, tá? Mudança de legislação urbana que não atende, que subordina o Estado ao mercado e não em detrimento da habitação de interesse social. Então, o Ministério Público é um desses casos. Não está garantida a participação. O Ministério Público poderia suspender o processo de discussão. Só os argumentos que o senhor João levantou, levados para o Ministério Público, poderia gerar uma ação do Ministério Público suspendendo a discussão da legislação. Então, o Ministério Público é uma das ações. E tem uma segunda. Co-irmão do Ministério, quase que eu falei, Defensoria Pública. A Defensoria Pública poderia ser acionada para fazer uma ação civil pública, que não tem custo. Né? Que não tem custo. Quer dizer, então, a Defensoria poderia ser acionada para fazer uma ação civil pública nesse caso. E que não precisa de advogado. E que não precisa de advogado. Né? Quer dizer, então, nós poderíamos ter duas estratégias jurídicas aí nesse caso. Ministério Público e a Defensoria, num caso como esse. Quer dizer, é um caso que a gente enfrenta cotidianamente. Quer dizer, então, acionar juridicamente. Sempre isso a gente aprendeu em todas as aulas. Não adianta ter essas ações jurídicas se não tiver as estratégias políticas. Daí a importância de mobilizar, de informar, de estar na mobilização para ter legitimidade na sua reivindicação. Né? Quer dizer, mas juridicamente você está diante de uma violação que poderia ser... poderia acionar estratégias de exigibilidade junto ao Ministério Público e junto à Defensoria. Em ação, a Defensoria Pública em ação, a gente poder estar juridicamente protegidos para poder agir. Exatamente isso. Vamos para o caso 2. Vamos lá, caso 2. A ocupação Gente Feliz, iniciada em 2019 em um prédio público municipal, abandonado há mais de 7 anos, recebeu a visita de um oficial de justiça, dando prazo de 72 horas para desocupação espontânea, sob pena de remoção forçada por força policial. No processo movido pela Prefeitura, ela pede o despejo das famílias para que possa vender o imóvel para a construção de um shopping. São 46 famílias que não têm uma alternativa de moradia, com diversas crianças e idosos. Algumas horas antes do prazo indicado, os moradores foram surpreendidos pela força policial, que, sem negociação, invadiu o espaço e retirou com grande violência os moradores. Foram 18 feridos, entre eles 5 idosos. Como parte do grupo organizador da ocupação, o que você pensa do ocorrido e das possíveis ações? Quais são os direitos envolvidos e violados? Agora nós vamos nos imaginar, né? Quer dizer, nós vamos nos imaginar que a pergunta é bem clara, né? Quer dizer assim, nós vamos nos imaginar como se nós fôssemos da organização dessa ocupação. Perfeito? Quer dizer, então, como parte da organização da ocupação, o que você acha dessa situação? Né? Quer dizer, então, vamos imaginar que nós somos da organização, da coordenação dessa ocupação, né? Quer dizer, muitos aqui são de ocupação, então estamos falando de uma situação que não é estranha, né? Quer dizer, e como também todo mundo sabe, em muitos casos a ocupação é violentamente removida, despejada, né? Quer dizer, e em muitos casos deixa feridos, deixa presos, deixa pessoas, enfim, também tem situações de agressão, né? Então, que violações vocês acham... Bom, que violações não, porque vocês podem achar que não teve violação nenhuma. Né? Quer dizer, então, ocorreu violação, e se ocorreu, o que vocês acham dessa situação? É uma situação que envolve violação de direitos humanos? Que envolve alguma violação? Qual? Então, está aberto aqui a discussão. Alguém ficou com esse caso 2? Alguém recebeu esse caso 2 com antecedência? Não. Recebeu? Bom, eu acho que aí, nesse caso
Esse caso 2 aí é o mais grave que eu não escutei os outros, mas esse caso 2 aí é o mais grave, porque é uma ocupação, né? Uma ocupação, e nessa ocupação existiam várias famílias, inclusive crianças, idosos, etc. E a prefeitura foi lá e deu um prazo de 72 horas para a desocupação. Entendeu? 72 horas, não tem como você desocupar um imóvel em 72 horas. Só ali já é uma violação de direitos, porque lá já tem, lá nessa ocupação tinha criança, tinha idoso. Então, 72 horas, como é que aonde você vai desocupar um imóvel em 72 horas? Não existe isso. E outra violação que a própria prefeitura cometeu é por não ter cumprido o tempo e não ter feito um aviso, ou desse mais tempo, aquelas famílias se prepararem para desocupar aquele imóvel. Pronto. Ela não esperou os 72 dias, aí chamou a polícia, invadiram o local, né? Sem considerar que no local existiam idosos, crianças, etc. Quer dizer, no final, houve essa desgraça, né? Vários idosos feridos, só não morreu alguém porque, enfim, é sorte, é salvação de Deus. Então, aí já isso aí já configura como crime do próprio prefeito. Não é dos policiais que foram lá e que os policiais cumpriram a ordem, né? Para invadir aquele imóvel, né? Então, o prefeito ali cometeu um crime, né? Por não ter considerado as crianças e os idosos. Ok, agora eu não sei o que pode ser feito aí, em termos de estratégias para tentar... porque a desgraça já foi feita, o cara já cometeu o crime. Configura a violação de direitos humanos aí. O Damião fez uma fala contundente e emocionada, né? Quer dizer, porque a gente não pode ler uma situação como essa, tudo bem que aqui é ficção, mas a gente não pode ler uma situação como essa achando que é natural, né? Quer dizer, que eu acho que assim, que é uma situação gravíssima. Infelizmente acontece o tempo inteiro, mas é uma situação gravíssima, né? Quer dizer, de violência do Estado. Quer dizer, então, bela fala. Então, temos aí violação do direito humano, né? Quer dizer, pela violência do Estado. Que outras violações nós podemos destacar num caso como esse? Está implícito, mas vamos explicitar, gente. Nós temos que explicitar na linguagem do direito, o direito à moradia. Né? Tem a violência do Estado, que é contra a pessoa humana, violência. Eu só faço o reparo, na fala do Damião, que o Damião falou, o responsável é a prefeitura, está correto, que é a prefeitura que pediu a reintegração de posse, mas a polícia não pode, os agentes policiais não podem agredir alguém, não podem cumprir uma ordem de despejo de forma violenta, não podem. Então, a polícia também está errada. A polícia não pode fazer isso. Claro, a prefeitura também está errada, o Damião tem razão, mas a polícia também está errada. Ela não pode cumprir uma ordem de reintegração de posse com violência. Ela tem que cumprir com assistente social, ela tem que cumprir com o devido respeito à pessoa humana. E, nesse caso, não houve o respeito à pessoa humana. Mas o direito à moradia é outro caso, né? Eu esqueci de falar, mencionar aqui, que esse referido imóvel ficou fechado durante 7 anos, 7 anos abandonado, ou seja, não cumpria a sua função social, entendeu? 7 anos fechado, está esperando o quê? Especulação imobiliária. Aí, pum, em 72 horas ele quer desocupar para vender, para transformar em shopping um imóvel público. Isso também é crime. É crime, configura crime. Recebeu 10, né? Quer dizer, já recebeu 10, aí, já deu um show. É exatamente isso, quer dizer, mandou muito bem, acabou. Quer dizer, então é exatamente isso.
Vai lá, Bia. Nas medidas políticas, então, o que a gente pode fazer? Estratégias, né? Estratégias políticas. Numa situação dessa. Bom, atenção que olha, eu dei a dica na resposta anterior, dei a dica, repertório dos movimentos populares, eu dei a dica, mas atenção, porque o Damião, ele leu mesmo, ele veio para cá, ele leu a situação, ele leu o caso, ele entrou dentro do caso. Então, atenção, as famílias já estão despejadas. Então, que ações políticas nós podemos desenvolver numa situação em que a violência já ocorreu? Depois nós vamos para as estratégias jurídicas. Mas a situação, a violência já ocorreu. Então, nós temos que pensar que estratégias nós podemos desenvolver numa situação em que já ocorreu a violência e as pessoas foram despejadas. O que vocês levantam como ações políticas, estratégias políticas que o movimento poderia desenvolver num caso como esse? Ué, gente, vamos fazer uma outra ocupação, já que tem vários prédios vazios na cidade. Né? Acabaram de despejar várias famílias. Faz uma outra ocupação. Agora, assim, a questão a gente está falando isso, claro que no calor do fato, né? Vamos supor que seja no calor do fato, mas a gente também sabe que uma ocupação ela também tem que ser planejada, né? Não dá para você chegar, achar um prédio e entrar, né, sem saber a origem daquele prédio, né? Quem é o possível dono ou quem foi que abandonou esse prédio, né? Porque senão você pode sofrer uma outra, um outro tipo de despejo e às vezes até com mais truculência. Né? Mas eu acho que uma estratégia seria essa, ou se aproximar de algum movimento social, enfim, né? Fazer, sei lá, ocupar algum espaço público, né? Para fazer pressão, acampar, né? Acampar na porta da defensoria ou na porta da prefeitura, né? Eu acho que seria uma estratégia. É isso mesmo, é claro que aqui a gente não está diante de uma situação real, a gente não sabe qual é a situação, mas são as estratégias possíveis. Uma delas é essa, acampar em frente a um órgão público, ocupar outro prédio vazio se já tiver organização para isso. O que mais? Quer dizer, além do clássico, fazer manifestação, ir para a rua, ir para a porta da prefeitura para manifestar. Quer dizer, é possível fazer uma porção de coisas políticas, né? Quer dizer, para mobilizar, né, num caso como esse. Alguém aqui já viveu uma situação como essa? Ocupou e foi despejado? Alguém aqui do... Então, o que vocês fizeram quando houve o despejo? Muitos aqui participaram da ocupação lá da Rua da Alfândega. Nós ficamos lá durante 48 horas e a polícia logo em seguida veio, começou a negociação. Só que os líderes preferiram a negociação e sair voluntariamente do imóvel, porque a polícia ameaçou que invadir, não ia respeitar, que tinha criança, que tinha idosos lá dentro. Mas eles acabaram cedendo, os líderes, e saímos pacificamente, mas mediante uma condição de assinar um acordo para eles reverem um terreno, um prédio, um imóvel vazio que tivesse na cidade. Foi isso que aconteceu. É uma situação parecida, mas distinta, porque não houve a violência e o movimento negociou frente ao compromisso do poder público em ceder um outro local para a garantia da moradia. Alguém viveu uma outra situação parecida, diferente dessa? Ameaça de morte, de prisão, e perdi tudo, me levaram tudo. Tudo, me deixaram só com a roupa do corpo. Eu e 3 crianças pequenas. Fiquei na rua. Entendeu? Eu morava numa comunidade que era 150 famílias. As 150 famílias foram despejadas. Eu fiz o que ela falou, invadi o outro. Invadi não, ocupei o outro. Ocupei o outro espaço. Outro espaço na rua, lutei, sofri muito, porque eu sofri muita ameaça.
Eu fiquei 10 anos dentro desse local, sem água. 10 anos sem água. E a pessoa botava a polícia, me ameaçava com a polícia. Eu não conseguia dormir, não saía. E para você ver a situação que ele fez, ele tinha um acesso no local que ele tapou toda a tubulação de esgoto. Eu fazia as necessidades minhas fisiológicas num saco plástico para jogar no lixo. E no final, ele esperou uma brecha minha, que eu saí, porque eu precisava me alimentar, eu precisava trabalhar. Eu fui fazer um trabalho e ele esperou sair. Quando eu saí, ele invadiu o local e tirou tudo meu. E levou tudo. Mas mesmo assim, eu sofri 10 anos. Polícia! E me ameaçava de me matar. Eu já saía de casa dizendo para onde que eu estava indo, que se eu conseguisse viver, eu estava indo para tal lugar assim. Porque ele botava a escolta de polícia paisano na porta. E, no entanto, a polícia chegou lá e botou. A polícia botou lá na parede e falou, você vai sair por bem. Sabe o que eu fico mais indignada? Foi um juiz. Eu tive audiência e o juiz praticamente me forçou eu aceitar o acordo dele, que ele estava me dando uma casa na Avenida Brasil, onde tem aquelas casinhas de tijolo, só tem a janelinha. E eu falei que não, que eu queria era morar onde eu nasci, que era um direito meu, que ali não tinha proprietário. Que eu tinha feito que eu ia entrar com o uso campeão, e eu sabia que ele não tinha proprietário. E o juiz ficou nervoso comigo, dizendo que ia me prender porque eu não quis aceitar o acordo que o juiz tinha me dado. Por isso que tem coisas que eu ouvi nesse curso que eu não concordo no lado da justiça. Porque o juiz não estava ali para me induzir eu aceitar o acordo que a outra pessoa estava querendo. Mas sim, ouvir os fatos dos dois lados e julgar, mas não me pressionar e me ameaçar de ser presa. E a última saída realmente foi terrível, terrível mesmo. Por isso que ainda bem que ele saiu pacificamente e eu, infelizmente, fui ameaçada e perdi tudo. Então, o que a gente viu, o seu depoimento é muito forte e muito importante. Eu acabei de vir de Fortaleza, há 2 semanas atrás. Uma das aulas que eu faltei porque eu estava fazendo uma missão junto com a campanha Despejo Zero, junto com o Fórum Nacional de Reforma Urbana, para visitar situações de violação do direito à moradia em Fortaleza. E lá nós visitamos situações como essa, né? Quer dizer, de pessoas que foram violentamente despejadas durante a pandemia, porque esse caso aconteceu em 2019, esse caso que a gente está lendo aqui, também a gente pode falar que também tem uma outra violação de direito humano, que é um despejo ocorrido durante a pandemia, 2019. E lá, em Fortaleza, nós visitamos situações de despejo ocorridos durante a pandemia. E o relato dos moradores era de terror, era um horror, porque eles não tinham sequer, a situação era tão violenta que a polícia sequer dava tempo das pessoas recolherem os seus objetos pessoais na sua casa. Então, o que a gente está lendo aqui, é um exercício, é o caso 2, é uma situação fictícia, mas é uma situação fictícia que acontece cotidianamente, né? Quer dizer, então, eu diria que a ação política, ela tem que ser muito bem pensada. Ocupar outro imóvel, sim, mas está organizado, está mobilizado, poder não estar sozinho numa hora dessa, né? Quer dizer, e ter apoio, o apoio do movimento, o apoio de um coletivo, é algo fundamental, porque as pessoas ficam realmente perdidas, né? Quer dizer, são situações muito graves, né? E o seu depoimento também é muito importante para mostrar que nem sempre a justiça funciona do lado dos mais pobres, né? dos mais desfavorecidos, né? Quer dizer, daí a importância das estratégias jurídicas combinada com as estratégias políticas, porque a estratégia jurídica sozinha pode não funcionar, né? E a justiça nem sempre
nem sempre é justa, né? Quer dizer, a justiça nem sempre é justa. Mas que estratégias jurídicas a gente pode acionar nesse caso? Esse caso, o Damião já falou, é muito grave, tem muitas violações. Então, esse é um caso que dá margem para a gente pensar em muitas ações jurídicas. Quais seriam essas ações jurídicas possíveis? Direitos humanos. De cara, temos uma situação de direitos humanos. Se temos uma situação de direitos humanos, nós podemos pensar numa estratégia de acionamento. Ministério Público já é uma delas, mas no campo dos direitos humanos tem uma estratégia interessante. Defensoria Pública. Certo, mas teve violação da polícia também às pessoas, à dignidade de pessoa humana. Então, eu quero, além do Ministério Público e da Defensoria, eu quero destacar essa dimensão. Sim, podemos, com base nos direitos humanos, entrar pensar com numa processo? estratégia... Entrar com processo? Seria... Sim, mas o Ministério Público e a Defensoria poderia também ter um processo, que seria uma ação popular, poderia ser claramente acionada uma ação popular, mas eu ainda estou na tua onda. Eu acho que a gente, com base na grave violação dos direitos humanos, a gente poderia pensar numa estratégia internacional. Entendeu? Quer dizer, de denúncia, de novo, na Comissão Internacional Interamericana. Certo? Quer dizer, então a gente vê que é um caso que permite pensar Ministério Público, que permite pensar a Defensoria, que permite pensar uma ação popular, que permite pensar uma denúncia à Comissão Interamericana, enfim, tendo em vista a gravidade da situação. O Estado violou um direito humano fundamental. Quer dizer, então, a gente pode pensar uma estratégia, poderia ser pensada uma estratégia jurídica diversificada nesse caso, porque pela gravidade dele. Entendeu? Quer dizer, então, tem espaço para fazer várias ações. Bia, gabarita mais. Tem mais alguma coisa? É isso aí. É isso aí, né? Então é o seguinte. Fala. Não. Então é o seguinte, olha só. Pra gente... Só um detalhe. A gente, só para reforçar, né? A gente precisaria de advogado para entrar com a ação popular, mas não precisaria para fazer essa denúncia na Corte Interamericana, na Comissão Interamericana, né? Como na outra aula, semana passada, o Lucas... Oi? Isso. E a comissão, ela recebe denúncias sem mediação de advogado. Então, ela pode te ouvir lá, inclusive presencialmente, tal como ele falou, né, sem necessariamente você estar representado por um advogado. Então, não precisa. Na ação política, eu vou me lembrar agora que na ação política tem uma ação interessante também para ser acionada. No caso de Fortaleza, eu estava falando que eu viajei para Fortaleza para acompanhar situações muito parecidas com essa, e lá a organização do movimento conquistou para alguns, não conquistou, eles não conseguiram para todo mundo, mas eles conquistaram para algumas famílias, para famílias mais vulneráveis. Não, todo mundo é vulnerável numa situação dessa, por favor, mas para aquelas mais vulneráveis, que eram de idosos, então, eles conseguiram a inscrição de algumas famílias no aluguel social. Então, poderia ser, o despejo já ocorreu nesse caso da situação. Então, uma estratégia política interessante poderia ser cobrar da prefeitura a inclusão dessas famílias no programa de aluguel social até que fosse encontrada uma solução habitacional para essas famílias. Isso poderia ser uma estratégia política também interessante, né, nesse caso. Uma outra estratégia política também possível, em alguns casos, né, talvez até no caso que o Damião comentou, é esse diálogo, essa mediação entre o poder judiciário
e a polícia, né? Quando é possível, assim, no que você relatou, não. E, enfim, quero até retomar a aula da Tarsila, que ela comentou sobre essa questão de juiz, advogado, né? Quem tem dinheiro para fazer esses cursos, normalmente, são pessoas que nunca passaram por uma situação dessa, não tem proximidade, não conhece, né? Então, a sensibilidade ela acaba não existindo em muitos casos, né? Dentro desses cargos. Então, acabam tendo muitas situações dessa, de que o juiz ele está impondo para você uma situação, ele não tem a menor sensibilidade pelo que está acontecendo, né? Enfim, também é importante a gente, infelizmente, ter, né, isso em mente, assim. A justiça, a gente viu, aprendeu também aqui no nosso curso, a justiça não funciona da mesma maneira, dependendo do estado também, você tem defensoria, dependendo você não tem. Então, não é igual, né? Quer dizer, no caso, também em termos de estratégia política, no caso de Fortaleza, como resultado da missão que a gente realizou lá, a prefeitura se comprometeu com a criação de um espaço de mediação de conflito permanente, portanto, quer dizer, algo que evita despejos e, sobretudo, despejos violentos, porque antes de haver o despejo, você leva o caso para essa comissão de mediação de conflito, né? Quer dizer, então, isso foi uma conquista dessa missão. No caso do Rio de Janeiro, a gente não tem esse espaço de mediação de conflito que permita tratar os casos que estão em conflito, né? Quer dizer, porque isso tem que ser uma conquista do movimento. Isso tem que ser, tem que cobrar da Central dos Movimentos Populares, do Movimento Nacional de Luta pela Moradia, tem que cobrar da União. Claro que isso é uma negociação com a prefeitura. Quer dizer, mas eu acho que é algo que tem que ser o NUT, o Núcleo de Terras, com certeza tem interesse em participar de uma luta como essa, porque isso vai ajudar o NUT na defesa dos casos que eles acompanham. Eu acho que seria uma luta muito interessante, constituir um espaço de mediação. Mas isso só funciona se o Executivo participar, porque ele tem que estar comprometido e integrando, porque senão não vai ter mediação de conflito. Eu acho que tem que mobilizar o Executivo, a Defensoria. E, olha, vamos criar um espaço permanente. Aqui no Rio não tem nem conselho. Em Fortaleza tem conselho de moradia funcionando. Então, foi mais fácil conquistar isso. Quer dizer, porque aqui no Rio, o conselho, não existe conselho municipal de moradia, conselho municipal, nem estadual. Quer dizer, então, por isso que eu acho que é difícil. Nós temos um executivo mais fechado à participação aqui no Rio. Mas eu acho que essa luta não pode sair da pauta, tem que continuar na pauta dos movimentos. Vai lá. No estado do Pará, foi assim. O Internacional Interamericano, foi um estado que foi escolhido, né, por muita denúncia sobre moradia. As palafitas, como é o nome, pai? Não tem caranguejo, os ribeirinhos, os índios, mulheres. Então, eles foram. E aí, nós, como movimento, teve que ter, sim, advogado. Porque quando chegou, eu esqueci o nome dela, quando ela chegou no estado do Pará, nós tivemos que fazer audiência pública e tivemos que levar os advogados. Porque os advogados da prefeitura e do estado já estavam lá para combater ela, para tirar ela de rota, entendeu? E aí, quando nós soubemos, chamamos todos os nossos advogados da Defensoria Pública, vamos lá, nós fizemos no mesmo dia, todo mundo correu, viu? Arranjamos carro, vamos lá da Defensoria e todo mundo veio, porque eles já estavam lá de monte, viu? E aqui no Rio de Janeiro, quando a gente for fazer isso, a gente vai precisar mesmo, porque o BOP veio para querer arrebentar com a gente, entendendo? Mas lá a gente teve que fazer isso, para poder conseguir, para poder entrar o projeto que nós estávamos pedindo, né, sobre os ribeirinhos, sobre as palafitas das áreas, dos bairros, tudo, viu?
Certo. E agora, como a gente não vai ter tempo para fazer um debate sobre o caso 1, então, o que eu vou sugerir? Que a gente fale do caso 1, né, quer dizer, já falando, já dando o gabarito para vocês, já dando as respostas para vocês, né, quer dizer, como a Bia sabe tudo do gabarito, eu vou passar para ela dar as respostas, tá? Então, vamos lá. O caso 1 também é um caso que acontece muito no Rio de Janeiro. Né, os moradores da favela da Garça, a gente podia... O nome é inventado, mas a gente podia falar aqui o nome de tantas favelas do Rio de Janeiro, né? Os moradores da favela da Garça, na cidade de Pindamonhangaba, a cidade podia ser o Rio de Janeiro, mas aqui é Pindamonhangaba, eles acordaram em meio a uma manhã de terror, né? Como muitos moradores aqui do Rio acordam. Em uma ação policial, 15 moradores foram assassinados, foram mortos, e outros 5 foram presos. Todos acusados de envolvimento com o tráfico de drogas, né? Com as atividades, envolvimento com as atividades do tráfico de drogas no local. Apesar das acusações, os moradores da comunidade da favela da Garça reconhecem que pelo menos 10 das pessoas que foram mortas, dos 15, pelo menos 10, e pelo menos 4 dos 5 presos são trabalhadores sem qualquer envolvimento com as atividades ilícitas. A situação causa revolta, causa uma revolta geral. E os movimentos sociais decidem se reunir para pensar sobre possíveis ações. A gente sabe, claro que aqui é uma situação fictícia, mas a gente sabe que nem sempre é possível os moradores locais fazerem alguma coisa, porque no território, quer dizer, muitas vezes são entidades de fora do território que têm que fazer alguma coisa, porque muitas vezes no território, se você tenta fazer alguma coisa, você pode sofrer uma ameaça de morte. Mas aqui é pensando que é possível fazer alguma coisa. Às vezes, o que é possível fazer? Às vezes é possível mobilizar uma organização de fora para essa organização fazer alguma coisa, de forma a proteger os moradores da própria favela, né? Então, há uma situação de assassinato numa favela. Muitas vezes não dá para os moradores locais fazerem algo. Se fizerem, vão ser no dia seguinte assassinados. Mas eles podem acionar alguma organização de fora que pode fazer alguma coisa. Que tipo de ação é possível... Não. Antes de falar do tipo de ação, que tipo de violação a gente percebe num caso como esse, né? Quer dizer, é bem claro, acho que a Bia pode responder. Acho que é o direito à vida, né, que é o mais claro, porque as pessoas foram mortas pela polícia, pelo Estado. E, como a Tarsila colocou aqui, eu não sabia que existia isso, mas o direito a um devido processo legal, ou seja, as pessoas que foram mortas, elas foram mortas sem ter um julgamento antes dessa ação. Então, nós somos portadores execução, de direitos civis. Então, esse direito ao devido processo legal é o seguinte: antes de ser condenado, eu tenho que ser escutado. Então, os moradores que foram assassinados ou mortos por um suposto envolvimento com o tráfico de drogas, eles foram sem provas, eles foram assassinados sem provas, sem que eles tivessem o direito de se defender. Então, aqui há a violação do direito à vida, mas há também a violação de um direito civil, que é o direito ao acesso à justiça. Certo? Então, aqui são 2 direitos gravemente violados. Numa situação como essa, que ações políticas poderiam ser acionadas pelos moradores? As ações que a gente já conversou aqui, né, durante todo esse tempo, que são as ações que movimentos sociais, no geral, fazem, de reunião, abaixo-assinado, uma divulgação, né, uma tentativa de comunicação para fora do que está acontecendo. E também a busca da defensoria seria uma estratégia política. Naquelas cidades que têm defensoria, né?
eu agrego aqui essa discussão que eu já falei antes. Às vezes o território... no território... O caso do Jacarezinho, por exemplo, né? Quer dizer, nós temos o caso do Jacarezinho. E foi feita uma reportagem mostrando a truculência da polícia e a violação dos direitos humanos que foi cometida pela polícia naquela ação policial. O repórter que fez a reportagem me procurou, me ligou, falou, eu queria lançar, ele é de Brasília, ele era de Raimundo Pereira, ele era de Brasília, ele lançou a reportagem, foi publicada, mas quando ele fez a reportagem, ele me procurou, eu procurei o pessoal da comunidade do Jacarezinho e ninguém quis lançar a reportagem lá. Eu falei assim, mas é claro que não, porque não é fácil você, depois de um assassinato daquele, você chegar e uma chacina total. Quer dizer, então, às vezes, a estratégia política envolve você entrar em contato com outras organizações que podem fazer esse tipo de denúncia com mais proteção, né? Quer dizer, no caso, às vezes é muito difícil as organizações do movimento popular no próprio território de fazerem esse tipo de ação. Mas esse repertório deve ser levado em consideração. Uma coisa que você, aproveitando esse apontamento que você fez, Orlando, com relação a esse caso do Jacarezinho especificamente, eu acho que é uma estratégia política que está sendo muito bem usada pelas organizações, movimentos sociais, ultimamente, nesse caso foi muito importante, foi justamente usar as redes sociais para construir uma nova narrativa, porque é uma estratégia muito antiga da mídia empresarial e articulado com alguns interesses políticos de Estado, construir uma narrativa e mobilizar as pessoas, uma opinião pública, de que justamente aquelas pessoas, como está no relato, que eram envolvidos com tráfico de drogas, eram bandidos, como se isso fosse suficiente para executar as pessoas. Mas, nesse caso e muitos outros casos, está sendo usado justamente isso. Assim, os movimentos sociais vão lá, os grupos de mídia independentes vão lá e dão apoio, mostram, olha, a pessoa era o filho da Dona Maria, trabalhava na pastelaria, trabalhava de motoboy fazendo entrega era um menino, ele era jovem aprendiz, né, e tal. Então, assim, você constrói uma outra narrativa e tem uma disputa justamente de construir essa visão sobre aquela população, aquele grupo, aquele território ali, de uma outra narrativa, justamente para deslegitimar essas ações de execução do Estado que são sistemáticas, que a gente conhece, né? Estou falando que, às vezes, no debate, que a gente também vai identificando estratégias, né? Quer dizer, então, essa é muito importante. Quer dizer, usar as mídias sociais, construir uma nova narrativa, quer dizer, que também tem a ver com levar informação, com mobilizar, né? Quer dizer, que é a construção de uma outra visão que as pessoas muitas vezes não têm, né? Quer dizer, construir uma nova narrativa, portanto, é um elemento muito importante. E é uma situação também que requer ações jurídicas muito, muito importantes nesse caso, porque nós tivemos assassinatos, enfim, pessoas mortas pela polícia, e tivemos prisões injustas, né? Quer dizer, então, que ações jurídicas poderiam ser acionadas? Para aqueles que foram presos injustamente, o habeas corpus, né, que a gente discutiu aqui, e pela truculência, pela violência policial, uma denúncia à Corte Interamericana de Direitos Humanos. Então, as duas ações não precisariam de advogado. Como a Tarsila explicou também, o habeas corpus a gente pode fazer de próprio punho, né? E é isso. É isso. Quer dizer, nós estamos aqui diante de uma situação clara, que envolve direitos humanos, que envolve a possibilidade de uma clara denúncia internacional, né? Quer dizer, excelente, excelente. Vocês ouviram o que o Odair falou? Todo mundo ouviu? Quer dizer, então, boa lembrança. Quer dizer, então, a polícia não poderia ter feito isso. Quer dizer, e também poderia ser acionado o Ministério Público nesse caso, porque, olha, a ação policial ocorreu sem que o Ministério Público fosse acionado e no momento de pandemia, que está
suspensas incursões policiais sem que houvesse uma autorização por parte do Ministério Público, né? Quer dizer, excelente, Odair, excelente lembrança. Quer dizer, então, isso é para a gente... esses casos tentam acionar duas coisas importantes que a gente quis, eu diria 3 coisas importantes que a gente quis passar nesse curso. Primeiro, construir uma linguagem em torno dos direitos. Que direitos estão sendo violados? Que direitos nós temos que não estão sendo respeitados? Que direitos nós temos que reivindicar? Segundo, saber que temos estratégias políticas e jurídicas que podem ser acionadas como estratégias de exigibilidade dos nossos direitos, como estratégias de denúncia dos direitos violados. E que tem, apesar das contradições da justiça, nós temos alguns caminhos e algumas possibilidades. Terceiro, essas estratégias políticas e jurídicas são sempre coletivas e requerem a organização. Não é a gente, na nossa casa, que vai conseguir enfrentar essas situações de violação de direitos humanos. Nós precisamos estar organizados e, mesmo aqui, nós estamos vendo como é importante ouvir, por que a gente não faz isso? Olha, também tem tal situação, vamos fazer aquilo, vamos acionar tal estratégia, vamos disputar a narrativa. Ninguém sozinho vai descobrir os caminhos, as estratégias políticas e jurídicas para exigir direitos, para brigar pelos direitos. Então, isso é uma construção coletiva. Não tem o caminho pré-determinado. É uma construção coletiva. Então, essas são as 3 grandes mensagens que nós... Claro, eu digo para vocês, eu não sou advogado. Para mim, muita coisa que vocês viram no curso, para mim, também eu vi pela primeira vez. Muitas coisas eu vi pela primeira vez. Aprendi aqui junto com vocês. Acho que a Bia também, que a Bia também não é advogada, a Tarsila que é, a Bruna também, que não é advogada. Mas a gente sabe o quanto importante é a gente entender esse sistema, o sistema da justiça nas nossas estratégias políticas, na nossa estratégia pelo direito à cidade. Rapidinho. Eu acho que quando a gente tem o conhecimento de como funciona o sistema de justiça, fica mais fácil para a gente pensar estratégias que possam ser mais eficazes. Isso não quer dizer que as ações que a gente vai tomar vai dar o resultado esperado, mas as chances elas são muito maiores. E até mesmo de evitar alguns equívocos que podem nos prejudicar futuramente. Muito legal, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu queria, mais uma vez, agradecer a Defensoria. Você queria falar? Seu João. Eu tenho uma coisa para falar. O curso termina aqui ou vai ter uma continuidade? A gente vai poder estar discutindo? Então, esse curso termina aqui. Vai ter uma publicação, um caderno grandão, grosso, de, sei lá, 500 páginas, com vários textos dessas aulas que a gente viu e de outros temas sobre políticas públicas, que é um material didático que a gente está fazendo para todos os cursos que o Fórum vai desenvolver. E, em 2022, nós que eu quero dizer, Observatório das Metrópoles, junto com a Central de Movimentos Populares, junto com a rede de organizações com as quais a gente trabalha, nós vamos fazer um curso, o Fórum Nacional de Reforma Urbana, um curso que é intitulado Políticas Públicas, os ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e o Direito à Cidade. Vai ter uma nova edição, não fundada no sistema de justiça, mas fundado nas políticas públicas do direito à cidade, política de moradia, mobilidade. É um curso também que tem uma base conceitual, o que é o Estado, o que é política pública, o que é participação, parará, movimentos sociais. É um curso bem legal, com muitas dinâmicas, tem muitas dinâmicas nesse curso. Então, ele vai ser realizado ano que vem. E também vamos realizar um curso que é mais focado em linguagens culturais. Então, é um curso itinerante nas favelas, chamado Direitos Culturais e Direito à Cidade,
que trabalha, a gente faz uma aula na Maré, uma aula na Manguinhos, uma aula no Quilombo, uma aula no Samba Brilha, uma aula na Providência, e em cada favela é uma linguagem cultural. Slam no alemão, slam, teatro, Entre o Céu e a Favela, rock, punk, funk, tudo que você pode imaginar. E a gente vai, em cada sessão, uma linguagem, e a gente vai discutindo como essas linguagens leem a cidade, e como a cidade lê essas diferentes linguagens. Então, esse é outro curso que vai ser realizado ano que vem. E, obviamente, todos vocês que quiserem fazer, todos os cursos são gratuitos. E, enfim, vão ter mais 2 cursos em 2022. Antes da Bia falar, que ela vai falar sobre mais informes aqui, eu queria, super parceiro aqui na filmagem do curso, porque também as aulas vão estar todas disponíveis no nosso site do Observatório, e não teria essas aulas se a gente não tivesse a super parceria aqui da Defensoria, o nosso mestre aqui, que foi super demais, né? Quer dizer, é a Defensoria que a gente tem que agradecer, porque você deu espaço, foi maravilhoso. E o Caio Lanche maravilhoso, que está ali atrás também, né? Quer dizer, e uma salva de palmas também para vocês, que esse é um curso não aconteceria sem vocês. E aí, vamos lá, Bia.